Desde a semana passada estamos pensando um pouco sobre aquela última semana de Cristo aqui na Terra, não é? E aqui, depois de ele entrar triunfalmente em Jerusalém, aí alguns dias de conflitos ainda, perseguições, os judeus procuravam ocasião para matar Jesus. Eles entenderam que Judas estava disposto a traí-lo e Judas realmente procurou os fariseus ali e dizendo onde poderia encontrar Jesus. Mas antes de Jesus ser preso e julgado injustamente e crucificado, ele teve um momento com os discípulos. Aqui numa quinta-feira, ele estava procurando um local para realizar a ceia da Páscoa junto com os discípulos e ensiná-los grandes lições que estão refletindo agora na igreja e no andar da igreja na terra. Diz assim o texto de João, capítulo 13, versículos 1 a 20. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingindo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não podes saber agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que ele disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. E, em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo que quem receber aquele que eu enviar, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Senhor, nós agradecemos por esta palavra aberta aos nossos olhos e pedimos que soe profundamente em nossos corações, produzindo ações, ó Pai querido, que assim estejamos dispostos a cumprirmos a Tua palavra, não sermos meros estudiosos ou ouvintes, mas cumpridores. Ajuda-nos então com o Espírito Santo, produtor das Escrituras, este mesmo Espírito que habita em nós, a cumprirmos a Tua vontade. Guia-nos na Tua presença e obrigado por essas lições preciosas que recebemos da parte do Senhor. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo e fazemos esses pedidos. Amém. Os irmãos podem sentar. Então, esse versículo 14, Jesus mais uma vez se coloca como modelo e ele diz assim: Ora, se eu sou mestre e senhor, e vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Havia um costume antiguíssimo, oriental, não é, que onde haviam as casas, tinham que ter um local com uma bacia ou um vaso de água também,
para que quando os viajantes chegassem, lavassem os pés. É alguma coisa muito parecida conosco. Quando nós chegamos ou tiramos os sapatos e guardamos em algum lugar e tomamos um banho e nos lavamos, para que não tragamos para nossas casas impurezas, não é? Então, naquela época já havia esse costume, que era um costume um pouco, não somente de tomar um banho ou se lavar para não levar impurezas para casa, mas também de consagração, como que alguém recebendo bem uma pessoa na sua casa. Então, quem recebesse bem uma visita para almoçar ou jantar na sua casa, ele tinha que lavar os pés da pessoa ou ter alguém que lavasse. Geralmente eles tinham um trabalhador, um escravo, um servo que fazia esse serviço, não é? Era algo de boa recepção para quem vinha de fora, mas era algo também de ritual de purificação para que não levasse impurezas para dentro de casa. Era um costume tão antigo que na Bíblia já menciona Abraão. Quando Abraão recebeu o anjo, no caso o anjo do Senhor e mais 2 anjos, Abraão logo disse para que preparassem ali a água para lavar os pés destes 3 senhores. Lembrando que um deles era o próprio Jesus Cristo, que é considerado no Velho Testamento como o anjo do Senhor, uma aparição teofânica, que é a aparição de Deus antiga, antes de Cristo se manifestar em carne, quando ele nasceu neste mundo. Depois de Abraão, você vai ver que aqueles 2 anjos seguem para Sodoma e lá encontra Ló. E Ló faz a mesma coisa, recepciona da mesma forma de querer lavar o pé daqueles 2 peregrinos. Na ideia dele eram homens e não anjos, mas depois eles entenderam que de fato se tratavam de anjos de Deus. Assim extraía a sujeira dos pés e entrava na casa de alguém para hospedar ou então para jantar ou para almoçar também, qualquer refeição assim. Mais na frente você vai ver Labão recepcionando Eliezer, não é, que era um servo de Isaque, que foi até a casa de Labão, e Labão recepcionou desta forma. E depois Davi também encontrou uma mulher chamada Abigail, que ela se dispôs a estar lavando os pés de Davi e dos servos de Davi, mas Davi não aceitou isto. Davi queria ela como esposa e a teve assim como esposa. Em Miqueias capítulo 6, versículo 8, vai nos mostrar que isto está vinculado a amor, misericórdia e humildade. E Deus ama as pessoas que são amorosas, misericordiosas e humildes. E de fato, esta comemoração, chamado lavar os pés, ou este ritual, ou ainda esta ordenança, porque Cristo mandou, algumas igrejas cumprem radicalmente e literalmente. Tem igrejas que têm o costume, de fato, dos irmãos lavar os pés uns dos outros, né? E tem algumas igrejas que fazem isso na quinta-feira anterior à Páscoa, porque eles levam literalmente em sentido isto aqui que Cristo falou. Nós entendemos que se alguma igreja faz com bons olhos e que realmente haja humildade nos corações, que seja bem feito para adorar a Deus. Mas nós não temos esta prática porque nós entendemos esse texto mais num ponto espiritual. E espiritualizando o texto, lavar os pés uns dos outros significa servir um ao outro, estar disposto a ser servo do outro, não é? Interessante que Jesus Cristo, ele, sendo Deus, como diz lá em Filipenses capítulo 2, não teve por usurpação ser igual a Deus, se humilhou, tomando a forma de servo. E aqui nesta situação, Jesus se ajoelha diante dos discípulos, como um servo, não é? Ele tira o pano que cobria aqui seu ombro e coloca no colo dele. Ele lava os pés dos discípulos, até mesmo os pés do traidor de Judas, e depois ele enxuga aqueles pés ali. Você vai ver que tem uma reação de Pedro, não é, contrária. Pedro logo fala assim: não, eu não admito. O Senhor lavar os meus pés, eu, um pecador? Aí Cristo fala: olha, Pedro, se você não deixar que eu faça isso, você não tem parte comigo. Pedro ainda estava na ignorância, ele não entendia que Jesus estava dando uma lição. E a lição foi essa: se eu sou o Senhor e Mestre, e lavei os pés de vocês, vocês devem fazer isto também uns com os outros. Então Jesus enxergou naqueles discípulos ali que havia um quê de ignorância espiritual. Eles ainda não entendiam o que significava ser um cidadão
do reino de Deus. Em outro texto, Jesus diz assim: os reis deste mundo, eles nunca fazem isto. Os reis deste mundo, eles têm servos que fazem isto. Mas no reino de Deus é diferente. O maior tem que servir o menor. O chefe tem que estar à disposição dos que são funcionários. Ou seja, Cristo disse: eu, sendo Deus e Senhor, estou fazendo isto, vocês que vão estar em eminência no reino, devem fazer isto também. Nesse texto também, mais na frente um pouco, Jesus chama os discípulos para sentarem em tronos, no reino de Deus. E Jesus diz que no reino de Deus, que os discípulos sentariam em 12 tronos e estariam julgando as 12 tribos de Israel. Como os discípulos sabiam que iam ser ministros de Jesus Cristo, eles pensaram logo que estariam no palácio central de Jerusalém, que sentariam em tronos ali e mandariam e estariam organizando todas as coisas, mas eles não entenderam que importava humilhar. Na regra de Cristo, quem se humilhar será exaltado, e quem se exaltar será humilhado. Então, naquela quinta-feira, Jesus deixou mais esta lição. Teve outras lições, Jesus orou por eles, né? Jesus realizou a ceia. Semana passada nós tivemos um momento de ceia e falamos desta ceia. Jesus também indicou quem seria o traidor. Jesus esteve observando e orientando eles também sobre como deveriam se comportar e como deveriam cuidar do próximo. E agora ele estava ensinando aqui algo de humildade, algo de serviência, de serviço cristão. É algo que reflete na igreja, porque a igreja está aqui para servir. É claro que nós servimos a Deus, mas quem é beneficiado com isto é o próximo, porque Deus que aceita o nosso serviço, Ele quer que nós amemos o próximo e cuidemos também do próximo. Então Jesus vai mostrar que é importante, mesmo que alguém esteja em eminência no reino de Deus, que se curve diante do próximo, curve para servir, curve para lavar os pés. Aí, repetindo aqui, não necessariamente venhamos a lavar os pés aqui uns dos outros. Graças a Deus, todo mundo aqui tem chuveiro em casa e tem torneiras, não é? E todo mundo vem com o pé aqui bem limpinho. Mas, espiritualizando, é estar disponível sempre a servir ao próximo, não é? Aí, quando Pedro fala assim, não, o Senhor não fará isso comigo, e Jesus fala, se eu não fizer, você não tem parte. Aí Pedro, até engraçado a situação, ele fala, então, lave também minha cabeça e minhas mãos. Aí Jesus Cristo, ele diz, não, vocês já estão limpos. Desta mesma forma, nós repetimos, o povo de Deus está limpo. Quem somos nós? Somos aqueles que foram salvos, lavados, remidos e purificados pelo sangue do Cordeiro. Já estamos limpos. É claro que existe diariamente a necessidade da santificação e da purificação. Por isso, diariamente, nós pedimos perdão a Deus. Mas nós já estamos limpos, uma vez que já somos cidadãos da pátria celestial. Mas aí Cristo vai ensiná-los a lavar os pés, já espiritualizando ali também, e ensinando que era importante que eles entendessem aquela ação de estar disponível a cuidar das necessidades do próximo. E quando Jesus ensinou isso, irmãos, de ele sendo Deus e Rei, se curvar diante de discípulos, ele estava então quebrando nos discípulos a soberba, porque Jesus começou a observar um discípulo conversando com o outro. Quem de nós vai ser o principal no reino dos céus? Qual de nós, no reino de Deus, seremos o ministro mais importante? E aí Jesus observou a arrogância, o desejo de crescer, de querer ser alguém maior do que o outro na vida. E isso também a gente observa aí no mundo, né? Aí Cristo vai quebrar o orgulho e vai inculcar na mente dos discípulos a humildade e serviência, né? O desejo de estar cuidando um do próximo. Resultado, irmãos, então, que esta ordem de Jesus, que alguns cristãos levam literalmente, nós levamos figuradamente, é chamado de mordomia
cristã. Devemos, sim, nos humilhar e estar cuidando das necessidades uns dos outros e, sobretudo, fazer isso tudo como para o Senhor, né? Veja que a igreja primitiva, logo a primeira igreja, ela teve dificuldades nesse sentido, porque algumas pessoas não estavam cuidando das necessidades dos órfãos e das viúvas. E aí, logo em seguida, o Espírito Santo orientou para que a igreja tivesse homens preparados para isto. São os chamados diáconos. Graças a Deus, aqui na igreja nós temos diáconos. E os diáconos deveriam pensar no cuidado dos órfãos e das viúvas. E esses diáconos, que significa servo, a palavra diácono tem a ver com serviência mesmo, eram aqueles que estavam ali lavando os pés dos irmãos da igreja, olhando as necessidades de um por um e estando prontos para auxiliar. Nesta igreja, além do corpo diaconal, nós temos também a comissão de ação social, que está sempre lavando os pés dos irmãos. Aí alguém vai falar, não, a comissão de ação nunca lavou meus pés. Mas vamos espiritualizar, não é literalmente. Cada mês a ação social da igreja está preocupada com as necessidades dos irmãos. Quando é que a ação social lava os pés dos irmãos? É quando compra um medicamento para alguém, é quando paga um exame para alguém, é quando entrega uma cesta básica para alguém, e assim está preocupado com o bem-estar do próximo, e assim a ação social está disponível a ajudar ao próximo. E como é que toda a igreja faz isso? Quando a igreja coopera com a ação social, quando a igreja traz um alimento e coloca ali, cada irmão traz um alimento e coloca ali, cada irmão está ajudando até com financeiramente a ação social da igreja, a comissão, para que a comissão possa pagar um gás, ou um material, ou alguma coisa ou outra que, porventura, o outro irmão necessitado está precisando ali, não é? Então, meus irmãos, todos nós devemos estar envolvidos, porque nós temos diáconos oficiais, temos a comissão de ação social, mas a responsabilidade é para todos. Cristo ensinou aqueles 12 discípulos a estarem servindo, mas aqueles 12 discípulos estavam representando toda a igreja. Então, cada um de nós devemos nos sentir como um desses discípulos em que Jesus lavou os nossos pés e que nós devemos também lavar os pés uns dos outros, não é? Nós estamos representados ali naqueles 12 discípulos. A igreja foi fundamentada na doutrina de Cristo e dos apóstolos. Então, nós temos algo a ver, sim, de ligação com os apóstolos. Tudo o que Cristo ensinou para os apóstolos deve ser refletido no comportamento de cada crente da igreja. Todos nós somos servos de Deus e todos nós somos diáconos também. Esses diáconos específicos e tem os diáconos gerais, que somos todos nós. Os diáconos específicos são aqueles homens de boa reputação, honestos, sábios, cheios do Espírito Santo, controlados no falar, sem vícios, sem cobiça, sem ganância, bem doutrinado, prontos para servir e que cuide bem da sua família. Está escrito em Atos 6 e 1 Timóteo 3, estes homens escolhidos a dedo para que estivessem à frente dos trabalhos do Senhor, mas esse à frente, infelizmente, às vezes é mal compreendido, porque eu já vi diáconos maltratarem ovelhas, assim como eu já vi pastores maltratar ovelhas também. Mal compreendido. O que da liderança e o desejo de estar em eminência continua ressoando. Aquele mesmo desejo dos discípulos de serem ministros continua ressoando. Mas graças a Deus, porque nós vemos homens que estejam disponíveis e mulheres para servir, obedecendo ao Senhor e entendendo que nós estamos aqui na terra é para servir, não é para mandar, não. Estamos aqui a serviço da igreja. Aí alguém pode perguntar, o senhor é o pastor, é o presidente da igreja, sim, mas eu trabalho para a igreja, só que não é tudo, de repente, que a igreja queira que eu vá fazer, porque a minha consciência faz com que, primeiro, eu entenda que eu sou servo do Senhor, e tudo que eu vou fazer a serviço da igreja vai ser primeiro passado para a minha ideia de estar servindo ao Senhor com excelência, não é? Aí, essa semana, eu estava conversando com um pastor que está sem ministério, né? E ele disse assim, você sente que faz tudo o que deveria fazer para a igreja? Eu falei, não, me sinto devedor, de fato,
sou devedor. E no dia que eu sentir que não sou devedor, eu vou me sentir como um verdadeiro arrogante. Porque até tem um texto que Cristo falou assim: se você fizer tudo o que vos é mandado, diga, sou um servo inútil, porque faz apenas o que você está sendo mandado, o que está no boletim. Então o pastor e o servo e o diácono e todo crente, ele deve fazer mais do que lhes é pedido. Deve ter sempre um coração voluntário para fazer algo mais. E eu sempre vou me sentir devedor, porque eu sinto que sempre vou dever mais amor e mais serviço aos irmãos. Tem um texto que até diz assim: a ninguém devais nada a não ser o amor. A gente sempre sente. Eu acredito que todos os irmãos sentem que deviam amar mais, não é? Por exemplo, na questão da visitação, é só o pastor que tem que visitar? Na questão do auxílio ao próximo, é só a comissão de ação social e os diáconos que têm que estar preocupados com isso? Não. Todos nós, irmãos, devemos mostrar esse serviço ao próximo. Todos nós, né? Eu, os diáconos, a comissão de ação social, as outras comissões, os professores, as professoras, todos nós e cada membro em particular temos que entender que somos um quê de diácono, ou seja, aquele que serve ao Senhor e à sua igreja. Não é aquele que manda, mas aquele que está disponível a obedecer a Deus, que diga, vai lá e lave os pés uns dos outros. Então Jesus ensinou que é importante isto para tirar de nós a soberba e implantar em nossos corações a humildade. Foi isso aí que o Senhor fez. Eu quero lembrar que Jesus é o diácono dos diáconos. Ele é o servo por excelência, porque Jesus é Deus e se colocou na condição de servo, não é? E quem somos nós? Meros mortais. E devemos entender que somos lavados, salvos, remidos, purificados, para também ajudar que outros tenham esta purificação, não é? Em Mateus 20, 28 diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos, assim nós devemos também nos comportar, observando o ensinamento de Jesus e observando a prática de Jesus. Ele veio para servir. E por que Jesus nos chamou? Para integrarmos o corpo de Cristo, não é? O corpo de Cristo, cada membro está bem ligado por juntas e medulas. Agora, cada membro tem uma função. Todos nós acabamos que temos uma função de uns para com os outros. Essas mãos. Eu uso essas mãos para lavar meu rosto, para lavar meu corpo, para colocar alimento na minha boca, não é? Eu uso essas mãos para cuidar de mim. Assim também, cada parte do meu corpo está interligada e acaba que cada parte do meu corpo serve o corpo todo. Eu tenho veias e essas veias servem para irrigar todo o corpo. Eu tenho sangue que corre todo o corpo. Eu tenho um coração que pulsa para que o corpo todo funcione. Eu tenho uma mente que funciona para que ela esteja pensando nas necessidades do corpo todo. Eu tenho ouvidos que vão me ajudar para que eu escute bons conselhos, para que o corpo todo não venha a padecer. Eu tenho também algo chamado língua, que vai falar coisas que podem fazer com que o corpo todo seja maltratado ou que o corpo todo seja bem cuidado. Assim também, toda esta funcionalidade do meu corpo é um retrato de toda a funcionalidade do corpo de Cristo. Cada um de nós somos membros do corpo de Cristo e cada um de nós devemos ter uma participação para auxiliar, para que o corpo todo continue crescendo, produzindo e ajudando uns aos outros. Sobretudo, este corpo está ligado na cabeça. É na cabeça e no cabeça também, não é? Na cabeça, que Cristo é a cabeça da igreja, e no cabeça porque Ele é o chefe desta igreja. Então as coordenadas vêm do cérebro, vêm da mente, vêm de Cristo, e há um texto bíblico que diz: nós temos a mente de Cristo. E se temos a mente de Cristo, logicamente devemos comportar como Cristo comportou. Aí ele diz: como eu faço, ele falou para os discípulos, como eu faço, vocês devem fazer também. Faça da mesma forma.
usando a mente de Cristo, os conselhos de Cristo, o exemplo de Cristo, e entendamos que cada um de nós somos quais? Diáconos ou servos. E todos nós temos participação na ação social da igreja, no auxílio aos pobres, às viúvas, aos órfãos, aos enfermos, e assim, quando fizermos qualquer uma dessas ações, estaremos agradando ao Deus que nos arregimentou e também servindo ao próximo. É assim que nós lavamos os pés dos próximos, né? Alguém pode perguntar para vocês, na sua igreja, na igreja que você congrega, existe o ritual de lava-pés? Aí você fala, sim, nós lavamos os pés uns dos outros, porque nós servimos uns aos outros. Não um mero ritual, porque Jesus ficou chateado com o ritual. Porque Jesus viu que as pessoas lavavam até os pratos, os copos, as mãos antes de comer, mas quando Jesus olhou para o coração das pessoas, o que ele enxergou? Todo tipo de corrupção. Mas espiritualizando, Jesus quer isto, que haja purificação exterior, sim, mas que haja também a purificação interior. Que tomemos banhos, tomemos. Que nos lavemos, lavemos. Mas, sobretudo, que a purificação interior seja bem manifesta. E só as pessoas vão observar a nossa purificação interior através das nossas ações exteriores. É através da ação, através do que você faz. É através do que você fala que as pessoas vão perceber que verdadeiramente você é um discípulo de Jesus Cristo e que está pronto para servi-lo e servir também ao próximo. Então, que toda a igreja, irmãos, esteja disposta a trabalhar para o Senhor, amém? E servir, amar o próximo e extrair do coração toda arrogância e estar humilde a ponto de você se curvar, não é para adorar não, mas se curvar para servir, para lavar e para enxugar o pé um do outro. Que Deus nos abençoe então a sermos esses cumpridores da palavra e não meros ouvintes, amém? O último texto aqui, Cristo disse em Marcos 10, 43 e 44, mas entre vós não será assim como no mundo é. Antes, qualquer que dentre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos, assim que estejamos disponíveis a servir ao Senhor. Vamos adorar a Deus, hino 381, amor fraternal, e depois vamos orar e concluir o culto desta manhã. 381, amor fraternal. Nós ficamos um pouquinho sentados, né, irmão? Vamos colocar de pé. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícias que longe de
devemos ser unidos por um mais forte amor. Olhai com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo em compaixão. Jesus suavemente ensina-nos a amar e como tu sejamos também no perdoar. Oh, quanto carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a te conhecerá. Amém. Os irmãos podem se sentar, oremos mais uma vez. Senhor Deus, nós agradecemos pelas lições que Jesus Cristo nos deu, lições em que deve extrair de nós, ó Pai, toda a corrupção, toda a malignidade, a soberba, a arrogância, e que nós devemos estar a cada dia imitando, ó Pai. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas se humilhou, manifestou-se na forma de servo e nos serviu e nos tem servido a cada dia, e nos deixou esse legado de estarmos também servindo uns aos outros. Que este serviço, ó Pai, seja bem manifesto aqui nesta igreja, pelo amor de cada irmão para com o outro, de cada cuidado, de desejo de estar que o outro esteja bem, ó Pai, essa benignidade seja manifesta em nós, de estar auxiliando, seja numa enfermidade, na necessidade, tanto na questão material, mas também espiritual, emocional. Que sintamos-nos verdadeiramente como irmãos amados, unidos pelo amor do Senhor, e que venhamos a ser agradáveis a Ti, ó Pai, servindo ao Senhor, e este serviço seja manifesto no cuidado para com o próximo. Ajuda-nos, ó Pai, a lavarmos os pés uns dos outros, assim como o Senhor lavou os nossos pés. E não somente nossos pés, o Senhor nos lavou inteiramente, porque o Senhor nos deu este banho espiritual com água da vida, que nos purifica, e também derramou o sangue de Cristo naquela cruz para purificar-nos de todo pecado. Abençoa-nos, ó Pai, a sermos cumpridores desta palavra santa do Senhor e auxiliarmos uns aos outros. Guia-nos na Tua presença, na Tua dependência, dá-nos uma semana tranquila na presença do Senhor. Cada irmão que está viajando, conduza em todo momento, até o retorno também, a estar bem. Ajude também nossas famílias, familiares, para que todos também sejam cuidados pelo Senhor e que haja também este cuidado nosso para com todos. Ó Pai, dá-nos uma semana tranquila, um domingo de paz, ajuda-nos a estarmos reunidos na casa do Senhor à noite e nos demais serviços que prestaremos a Ti. Guia-nos sempre, dá-nos Tua paz e muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, que Deus abençoe a todos.